Quando tudo parecia desmoronar, Harper Mitchell enxugou o suor da testa enquanto entrava no suntuoso lobby de mármore do Azure Pearl Resort. O calor sufocante de Miami tornava sua bolsa de câmera 2 vezes mais pesada. Ela havia sido contratada pela Coastal Marketing Group para fotografar a grande inauguração desse luxuoso resort, e cada clique precisava ser perfeito. O lugar era de tirar o fôlego. Janelas do teto até o chão revelavam o imenso Atlântico. Lustres de cristal pendiam de tetos abobadados, cada detalhe exalando riqueza e exclusividade. Harper se sentia deslocada em seu vestido simples de verão e tênis gastos, mas afastou o sentimento. Estava ali para trabalhar, não para se encaixar. Passou a manhã capturando a área do spa, os restaurantes e o lobby elaborado. Mas ainda faltava algo, um toque especial que fizesse seu portfólio brilhar. Foi então que lembrou da piscina de borda infinita no terraço. O concierge mencionara rapidamente. Uma piscina que parecia se fundir com o horizonte do oceano. Harper pegou o elevador até o último andar. Quando as portas se abriram, seu coração disparou. A piscina se estendia diante dela como vidro líquido, refletindo o céu sem nuvens. Palmeiras balançavam suavemente com a brisa. A vista do Atlântico era simplesmente deslumbrante. Melhor de tudo, estava completamente vazia. O resort só abriria oficialmente em 3 horas, o instante que mudou tudo. Harper aproximou-se da borda da piscina, visualizando mentalmente os ângulos perfeitos. Deu um passo para trás, tentando capturar um panorama maior. Seu salto escorregou em uma mancha úmida no azulejo, vestígio da limpeza recente. Seus braços balançaram desesperadamente tentando se equilibrar. Foi inútil. Ela caiu de costas na água com um estrondo. O choque do frio a atingiu imediatamente. Harper emergiu, engasgando e tossindo, o vestido branco colado ao corpo quase transparente. Por sorte, sua câmera permaneceu acima da água presa na alça do pescoço. — Você está bem? Chamou uma voz masculina profunda. Harper se virou, estreitando os olhos na água clorada. Havia outra pessoa na piscina. Um homem que ela não tinha notado antes. — Estou bem, conseguiu balbuciar. Só fui desastrada. Mãos fortes a seguraram pelos braços, ajudando-a a chegar na parte rasa. — Deixe-me te ajudar a sair daqui. Ele a guiou até os degraus. Harper sentiu o rosto queimando de vergonha, o vestido grudado em cada curva. Sem óculos, caídos em algum lugar da piscina, mal conseguia enxergar. — Obrigada, disse tremendo apesar do calor. Não sabia que havia mais alguém aqui. Estava nadando, explicou o homem, com voz calorosa e preocupada. Tem certeza de que não se machucou? Só meu orgulho. Harper tentou brincar, mas a voz falhou. O homem saiu da piscina primeiro. Alto, atlético, com cabelos escuros escorrendo água, estendeu a mão para ela. Ao tocá-la, Harper sentiu um choque que nada tinha a ver com o acidente. No chão firme, sua câmera tinha gotas na lente, o celular estava completamente encharcado e o vestido arruinado. — Oh, não! Sussurrou examinando a câmera. — Isso custou $5.000. Se estiver quebrada, estou perdida. O seguro do resort cobre isso, disse ele calmamente. Você caiu na propriedade deles. Eu não deveria estar aqui ainda, Harper admitiu. Cheguei cedo para fotografar antes da abertura. Tudo é minha culpa. O homem permaneceu em silêncio por um instante. Depois falou com autoridade serena. Precisamos te secar. Há um vestiário através daquela porta. Vamos te aquecer antes que entre em choque. Harper queria argumentar, mas os dentes já batiam. Ela assentiu, seguindo-o até uma porta que antes não tinha notado. Escuridão e verdades. O vestiário era pequeno, mas luxuoso. Paredes de mármore, múltiplos chuveiros, toalheiros aquecidos. O homem pegou 2 toalhas fofas e entregou uma a Harper. Obrigada, ela disse suavemente, envolvendo-se no calor da toalha. Vou esperar lá fora, ele respondeu, virando-se para a saída. Mas assim que alcançou a porta, as luzes se apagaram. O quarto mergulhou em completa escuridão. O que aconteceu? A voz de Harper quebrou, cheia de alarme. Provavelmente o disjuntor.
respondeu ele com calma. O resort ainda está testando todos os sistemas antes da abertura. Não se mexa. Vou encontrar a porta. Ela ouviu seus passos, então um baque e um murmúrio de raiva abafado. Está tudo bem? Ela chamou. Tudo certo. Só bati em alguma coisa. Escuta, não consigo achar a maçaneta no escuro. Você tem o celular? Estava no meu bolso quando caí. Provavelmente desligado. O meu está no armário lá embaixo, suspirou ele. Inútil. Ficaram ali, na escuridão, ouvindo apenas a respiração um do outro e o som da água pingando em algum lugar. Dois estranhos, ensopados, presos juntos. Pior dia da minha carreira, disse Harper na escuridão. Para sua surpresa, o homem riu. Um riso rico, genuíno. Pelo menos será memorável. Ela se pegou sorrindo, apesar de tudo. Escuta, disse ele. Estamos congelando. Ouço os chuveiros ligados. Que tal enxaguar o cloro? Faz mal para a pele e no escuro, de qualquer jeito, nem conseguimos nos ver. Harper hesitou, mas ele tinha razão. Sua pele já começava a coçar. Ok, mas fique do seu lado. Absolutamente, concordou ele. Ela ouviu um chuveiro ligar do outro lado do quarto. Harper se guiou até outro chuveiro e ligou a água. A água morna caiu sobre seu corpo, lavando os químicos da piscina. Uma sensação incrível depois do choque frio da queda. Conversas na escuridão. O que a trouxe ao Azure Pearl? Ele perguntou, a voz ecoando levemente pelo mármore. Trabalho, respondeu ela. Sou fotógrafa. Estou registrando o evento de inauguração. Queria capturar a piscina sem ninguém nela. Água perfeita, limpa. Quase conseguiu, disse ele, e Harper pôde ouvir o sorriso na voz dele. Ela riu sem se controlar. O efeito era realmente dramático. O que te fez se tornar fotógrafa? Ele perguntou. Harper se sentiu estranhamente à vontade falando na escuridão. Há algo libertador no anonimato. Porque câmeras capturam o que as pessoas deixam passar. Capturam a verdade em frações de segundo. Cada foto conta uma história, mesmo que não seja a que você planejou. Isso é lindo, disse ele baixinho. Você ama o que faz? Na maior parte do tempo, respondeu com sinceridade, embora hoje não seja o melhor exemplo. Mas vai render uma ótima história, ele apontou. O dia em que você caiu na piscina e acabou tomando banho com um estranho. Se eu não for demitida por estragar equipamentos caros, murmurou Harper. Não será, disse ele confiante. Como você tem tanta certeza? Intuição. Harper desligou o chuveiro e apertou a água do cabelo. Encontrou a toalha pelo toque e se enrolou nela. O tecido quente era maravilhoso. Terminei, disse suavemente. Eu também, respondeu ele. Ela ouviu seu chuveiro desligar. Agora estavam novamente na completa escuridão. O ar parecia denso, carregado de algo que Harper não conseguia nomear. Não estava mais frio. A voz dele veio mais perto do que ela esperava. Um pouco, Harper admitiu, quase sussurrando. Sentiu-o se aproximar. O ar mudou. Então, sua mão quente tocou seu ombro delicadamente e ela pulou. Assustada e surpresa. Desculpe, ele disse rapidamente. Só pensei que poderíamos sentar juntos, compartilhar calor até a luz voltar. Frio, mas o coração de Harper batia como um tambor. Ainda assim, ela estava realmente gelada. Tudo bem. Sentaram-se no chão, encostados na parede. Ele estava perto o suficiente para que ela sentisse o calor irradiando dele. De vez em quando, o ombro dele roçava o dela. Cada toque leve enviava eletricidade por seu corpo. Posso dizer uma coisa? Harper perguntou baixinho. Claro. Estou com medo de recomeçar. Se eu perder este trabalho, se minha câmera estiver estragada, não sei o que farei. A fotografia é tudo que tenho. Não é verdade, ele disse suavemente. Você tem talento. Você tem paixão. Essas coisas não desaparecem por causa de um acidente. Como você sabe que eu tenho talento? Ela perguntou. Você nem viu meu trabalho. Eu ouço na sua voz quando você fala sobre fotografia, disse ele,
É assim que alguém soa quando nasceu para fazer exatamente o que está fazendo. Harper sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Por que as palavras daquele estranho a tocaram tão profundamente? Obrigada, sussurrou. A mão dele encontrou a dela na escuridão, quente, forte, reconfortante. Os dedos se entrelaçaram. O mundo pareceu prender a respiração. Todos têm momentos em que tudo desmorona, disse ele. O que importa é o que construímos com os pedaços. Eles ficaram assim, de mãos dadas. Dois estranhos conectados por um instante impossível. Apesar do caos do dia, da câmera arruinada, da vergonha, Harper sentiu algo novo crescer dentro de si, algo como esperança. De repente as luzes se acenderam, inundando a sala. Harper fechou os olhos contra o brilho intenso. Quando os abriu lentamente, viu-o pela primeira vez. Ele era incrivelmente bonito, cabelo escuro ainda úmido, mandíbula marcada. Mas eram os olhos dele que a prenderam, azul profundo, como o céu após a tempestade. Ele a olhava com o mesmo encanto que ela sentia. Oi, disse ele com um sorriso lento. Oi. Harper respirou, quase inaudível. Ficaram se olhando. A magia do anonimato havia desaparecido, substituída por algo elétrico, vivo, quase palpável. Então, a realidade voltou com força. Harper percebeu que estava sentada apenas com uma toalha, cabelo bagunçado, provavelmente com a maquiagem borrada. Pulou de pé. Preciso ir. Tenho que checar minha câmera e trocar de roupa antes do evento. Ele também se levantou. Harper tentou não olhar para as gotas de água ainda brilhando na pele dele. Espera, disse ele. Pelo menos me dê seu contato, caso precise de ajuda com o conserto da câmera ou seguro. Obrigada, mas vou me virar, disse Harper, pegando suas roupas molhadas. Ela precisava sair antes de dizer algo estúpido. Tem certeza? Tenho, respondeu ela na porta. Obrigada por tudo, disse, apressando-se, segurando a câmera e as roupas, o coração acelerado não mais pela vergonha, mas por algo muito mais complicado. De volta ao quarto do hotel, Harper examinou seus pertences. A câmera estava molhada, mas talvez pudesse ser salva. O celular não ligava. O vestido estava arruinado, mas nada disso parecia importar perto da memória de uma mão quente na escuridão. Ela não sabia quem ele era. Provavelmente nunca o veria de novo. Apenas um encontro aleatório. Uma coincidência estranha, quase perfeita, que se tornaria uma história para contar aos amigos algum dia. Era o que ela pensava. Estava enganada. 3 horas depois, Harper estava no Grand Ballroom do Azure Pearl, segurando sua câmera reserva. Seus nervos estavam à flor da pele. Conseguiu secar o cabelo, ajeitar a maquiagem e trocar para um vestido preto simples, profissional, embora modesto. A sala brilhava com a elite de Miami. Champanhe corria livremente. Risadas enchiam o ar. Todos queriam ser vistos. Harper se movia pela multidão como sempre, invisível. Sua câmera capturava momentos fugazes. Um casal rindo sobre drinks, um garçom equilibrando uma torre de copos, um colar de diamantes refletindo a luz do lustre. Senhoras e senhores. Uma voz ecoou pelos alto-falantes. A multidão se silenciou. Todos os olhares se voltaram para o pequeno palco à frente. Harper ergueu a câmera, pronta para registrar o anúncio. É uma grande honra apresentar o homem que tornou este magnífico resort possível, o visionário, o criador do Azure Pearl. Por favor, recebam nosso CEO e fundador, Dominic Rhodes. Aplausos explodiram pelo salão. Harper ajustou o zoom da câmera. Um homem subiu ao palco. Seu dedo congelou no botão do obturador. Era ele. O homem da piscina. O estranho com quem ela havia compartilhado um banho no escuro. Dominic Rhodes estava sob os holofotes. Terno perfeito. Postura confiante. Aquele mesmo olhar que fazia o coração de Harper parar. Naquele instante, o chão parecia desaparecer sob seus pés. Ela tinha tomado banho com um bilionário, com seu cliente. Oh Deus, não agora, murmurou, abaixando a câmera, tentando se esconder na multidão. Talvez ele não a reconhecesse. Talvez, com a iluminação diferente e naquele vestido, ela fosse apenas mais um rosto entre centenas.
Dominique começou a falar. Sua voz era confiante, suave, familiar. A mesma que sussurrou que tudo ficaria bem. Quero agradecer especialmente à equipe da Coastal Marketing pelo trabalho incrível, continuou Dominique, incluindo a fotógrafa que está capturando imagens extraordinárias hoje. Harper Mitchell, por favor, suba ao palco. Não, por favor, não. Todos os olhos se voltaram para ela. O mundo parou de girar. Ele a olhava diretamente. Por um instante, seu discurso vacilou, quase imperceptível, mas o suficiente para acelerar o coração de Harper. Depois, ele retomou, mantendo a compostura profissional. Harper, disse ele, estendendo a mão. Ela não teve escolha senão se aproximar. Caminhar até o palco parecia atravessar um sonho. Subiu os degraus, o coração batendo acelerado. O aperto de mão dele era quente e firme, mas os olhos carregavam tensão, reconhecimento, algo impossível de esconder. Obrigado pelo seu trabalho hoje, disse Dominique. Mal posso esperar para ver os resultados. Obrigada, Sr. Rhodes, sussurrou Harper, usando todas as forças para manter a voz firme. O resto da noite passou como um borrão. A câmera clicava automaticamente enquanto sua mente girava em caos. Dominique Rhodes, bilionário. Ela o tinha lido em revistas. Gênio da tecnologia, magnata do mercado imobiliário. O Azure Pearl era seu orgulho, seu retorno às raízes, e ela apenas uma fotógrafa que, por acidente, havia acabado no chuveiro com ele. Quando a celebração terminou, Harper começou a guardar seu equipamento. Um homem de terno escuro se aproximou. Senhorita Mitchell, o Sr. Rhodes gostaria de falar com você em particular. Sobre o quê? Ela perguntou, tentando não demonstrar o tremor. Ele não especificou. Se puder me acompanhar. Não era um pedido. Harper o seguiu pelos corredores do resort até um elevador que a levou a uma suíte de cobertura que custava mais que seu salário mensal. O homem bateu na porta. Sr. Rhodes, a senhorita Mitchell chegou. Obrigado, James. Pode sair. Dominic estava junto à janela. Paletó retirado, gravata afrouxada, exatamente como tinha estado na piscina. O coração de Harper apertou. A porta se fechou. Estamos sozinhos. Precisamos conversar, disse Dominique. Harper apoiou a bolsa no chão e cruzou os braços. Eu não sabia quem você era. Eu sei, ele assentiu. E eu não sabia que você trabalhava para o meu departamento de marketing, embora provavelmente devesse ter perguntado seu nome. Você sugeriu que não usássemos nomes, lembrou Harper. Sim, disse ele calmamente, dando um passo mais perto. Achei que seria mais simples. Aparentemente estava enganado. Harper riu nervosamente. Simples? Isso é um desastre. Eu tomei banho com você no escuro. Segurei sua mão. Disse coisas que não conto a ninguém. E o tempo todo você era Dominique Rhodes, bilionário, meu cliente, alguém que vive em um mundo ao qual eu não tenho acesso. A mandíbula de Dominique se contraiu. O que quer dizer com não estar no seu nível? Significa que você é você, Harper disse, gesticulando para a suíte luxuosa, e eu sou uma fotógrafa que quase perdeu o emprego e afogou uma câmera de $5.000. Vivemos em universos diferentes. Ele se aproximou. A voz tornou-se mais suave, quase um sussurro. Será mesmo? Ele estava bem à sua frente agora, tão próximo que Harper podia sentir o cheiro de sua colônia. Cara, sutil, mas irresistivelmente atraente. Porque antes parecia diferente, disse ele baixinho. No vestiário, no escuro. Não éramos bilionário e fotógrafa. Éramos apenas duas pessoas que se encontraram. Isso foi antes de eu saber quem você era. Harper respondeu, mas a voz faltava convicção. Saber mudou o que você sentiu? Ele perguntou. Ela não pôde responder, porque a verdade era clara. Não mudou nada. Ela se sentia atraída por ele com a mesma intensidade de antes, talvez até mais agora que podia ver seu rosto, observar como o olhar dele suavizava ao encontrá-la. Isso tudo é complicado demais, sussurrou Harper. Não precisa ser, disse ele calmamente. Harper, não consigo tirá-la da cabeça desde que as luzes se acenderam.
Fico pensando em como você falou sobre seu trabalho, em como se sentiu ao meu lado. Não me importam as circunstâncias. Só sei que quero vê-la de novo. Mas você é meu cliente, ela protestou. Tecnicamente, você é cliente do meu cliente, corrigiu ele com um leve sorriso. E o evento acabou. Seu trabalho terminou. Nenhum conflito de interesses, exceto pelo fato de você ser um bilionário e eu, ninguém. O rosto de Dominique ficou sério. Não diga isso. Não se desvalorize. Você é talentosa, apaixonada, linda. Me fez sentir mais em 1 hora do que eu senti em anos. Isso não é ninguém, Harper. Ela queria acreditar nele. Deus como queria. Não sei. Ela respirou, insegura. Dominique assentiu lentamente. Então vamos simplificar. Jante comigo amanhã à noite. Só jantar. Sem pressão. Sem expectativas. Deixe-me provar que o que tivemos foi real e não apenas um acidente. Harper mordeu o lábio, ponderando os riscos. Jantar com Dominic Rhodes poderia ser um desastre por tantos motivos. Mas ir embora, recusá-lo, recusar essa faísca, essa possibilidade de algo extraordinário, parecia ainda pior. Está bem, ela finalmente disse. Só um jantar. Um sorriso genuíno se espalhou pelo rosto de Dominic e o coração de Harper disparou. Só um jantar, ele repetiu. Passo para te buscar às 19 horas. Vamos a um lugar confortável. Não vamos a nenhum restaurante chique. Naquela noite, Harper foi embora, a mente girando com possibilidades e medos. Mas por baixo de tudo, havia um leve impulso de esperança. Às vezes, os piores momentos levam aos melhores resultados. Às vezes, você precisa cair para realmente voar. E às vezes, a pessoa que te segura é exatamente quem você estava procurando o tempo todo. O primeiro encontro de verdade, na noite seguinte. Harper estava diante do armário pela 4ª vez, trocando de roupa. Confortável podia significar qualquer coisa. Finalmente escolheu jeans, uma blusa de seda e sapatos baixos. Simples, mas arrumada. Exatamente às 19 horas, bateram à porta. Ela respirou fundo e abriu. Dominique estava ali, na soleira. Usando jeans escuros e uma camisa social com a gola aberta, relaxado, confiante e devastadoramente atraente. Oi, disse ele calorosamente. Oi, Harper respondeu, a voz mais firme do que se sentia. Você está linda. Obrigada. Você também. Ela hesitou. Quer dizer, você também está bem. Ele sorriu. Pronta? Harper pegou a bolsa e o seguiu escada abaixo. Um carro preto elegante os aguardava, mas não uma limusine, apenas um sedã elegante. Dominique abriu a porta para ela e Harper deslizou para o banco do passageiro. Para onde estamos indo? Perguntou, enquanto saíam do prédio. É uma surpresa, disse Dominique. Você confia em mim? Ela olhou para o perfil dele, que já lhe parecia estranhamente familiar, e percebeu que confiava. Sim. Dirigiram em direção à costa, afastando-se das luzes da cidade. Dominique perguntou sobre a fotografia dela e Harper se viu abrindo o coração sobre projetos dos sonhos, séries fotográficas que queria criar, mas nunca tinha conseguido financiamento. Ele a ouviu atentamente, sem pretensão, e a ansiedade de Harper foi lentamente derretendo. Não havia medo ali. Ele ainda era a mesma pessoa que segurara sua mão na escuridão. Chegaram a um pequeno restaurante à beira-mar. Mesas de madeira, luzes de corda, o som das ondas quebrando por perto. Nada chique ou pretensioso. Achei que você gostaria mais daqui do que de algum lugar 5 estrelas, disse Dominique. Você estava certo, respondeu Harper, sorrindo genuinamente sobre frutos do mar frescos e cerveja gelada. Conversaram sobre tudo. Dominique contou como cresceu em Miami, como sua mãe limpava casas para pagar sua educação, como começou sua primeira empresa em uma garagem. O dinheiro veio depois, explicou. No começo era apenas sobre resolver problemas. O sucesso foi quase acidental. Não há nada acidental em você, Harper observou. Talvez agora. Mas naquela época eu não fazia ideia do que estava fazendo. Eu tinha medo quase todos os dias. O sucesso é apenas o medo
com o qual você aprende a conviver. É isso que você estava fazendo ontem na piscina? Harper perguntou. Conviver com o medo? A expressão de Dominique ficou pensativa. Eu nadava para clarear a cabeça. A inauguração era importante, a pressão enorme. Então você caiu e tudo o que eu conseguia pensar era em ter certeza de que você estava bem. Minhas calças de banho eram baratas. Harper provocou. Algo assim, ele respondeu com um sorriso suave. Após o jantar, caminharam descalços pela praia, deixando os sapatos no carro. A lua cheia pintava a água de prata. Posso te perguntar uma coisa? Disse Dominique. Claro. Naquele vestiário, você disse que a fotografia é tudo que você tem. O que você quis dizer? Harper ficou em silêncio por um momento, observando as ondas. Quero dizer que construí toda a minha vida em torno do trabalho. Não tenho quase ninguém. Meus pais morreram quando eu era criança. Minha avó, que me criou, faleceu há 2 anos. Tudo que me resta é a fotografia. É a única coisa que é realmente minha. Dominique parou de andar e olhou nos olhos dela. Eu entendo isso mais do que você imagina. Depois que minha mãe morreu, eu também me enterrei no trabalho. Era mais fácil do que sentir a dor, mais seguro do que deixar alguém entrar na minha vida. E agora? Harper perguntou suavemente. Ele olhou para o oceano e depois voltou o olhar para ela. Agora percebo que seguro não é o mesmo que feliz. Ele estendeu a mão, acomodando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Harper prendeu a respiração. Harper, eu sei que é rápido. Nos conhecemos em circunstâncias estranhas, mas não senti esse tipo de conexão com ninguém há anos. Talvez nunca. E não quero perdê-la só porque tudo é complicado ou assustador. O pulso de Harper acelerou. Eu também sinto, ela disse. Isso é o que me assusta. Não tenha medo, Dominique sussurrou, tocando sua bochecha. Seja corajosa. Arrisque comigo. Ele a beijou suavemente, doce, com a promessa de algo mais profundo. Harper se derreteu em seus braços, envolvendo os braços em torno do pescoço dele, entregando-se completamente ao momento. Por um momento, o mundo inteiro desapareceu. Havia apenas aquilo, apenas eles, apenas a sensação de que ela estava exatamente onde pertencia. Quando finalmente se afastaram, ambos ofegantes, Dominique pressionou a testa contra a dela. Provavelmente deveria levá-la para casa, disse relutante. Provavelmente, concordou Harper. Mas ela não recuou. Dirigiram até seu apartamento, de mãos dadas, sobre o console central. Na porta, Dominique a beijou novamente, mais lento, mais profundo, até Harper se sentir tonta de desejo. Quando posso vê-la de novo? Perguntou ele. Amanhã, sugeriu ela, sem fôlego. Amanhã, ele concordou. E no dia seguinte. E no seguinte. Harper sorriu. São muitos dias. Sou paciente, mas não com isso, Dominique disse. Não com você. Depois que ele foi embora, Harper encostou-se à porta fechada, tocando os lábios onde ele a beijara. Isso foi insano, murmurou para si mesma. Ela estava se apaixonando por um bilionário que conhecera por acaso, com quem havia compartilhado um banho no escuro e que acabara de lhe proporcionar o melhor primeiro encontro da sua vida. Tudo era rápido demais, intenso demais, incrível demais. Mas enquanto se preparava para dormir, percebeu que não se importava. Nem tudo segue lógica ou segurança. Algumas coisas valem o salto, e Dominique Rhodes valia. Os 3 semanas seguintes pareceram um sonho. Dominique manteve sua palavra, vendo Harper quase todos os dias. Jantaram em diners acolhedores que ele adorava. Passearam em seu iate, apenas os dois no mar aberto. Passaram manhãs preguiçosas de domingo na cama, conversando sobre tudo e sobre nada. Harper descobriu que Dominique acordava cedo e fazia um café incrível, que tinha uma cicatriz no ombro esquerdo de um acidente de surf aos 16 anos, que colecionava câmeras vintage, o que a encantava genuinamente. Dominique descobriu que Harper falava enquanto dormia, que tinha o hábito estranho de comer cereal no jantar quando estava estressada, que chorava com comerciais de seguros, mas não com filmes tristes.
Eles se encaixavam de um jeito que os surpreendia, mas mantinham o relacionamento em segredo. Dominique queria proteger sua privacidade. Harper ainda tentava processar o que significava namorar alguém como ele. Então Harper recebeu uma ligação de Janelle Park, sua chefe na Coastal Marketing. "O cliente está encantado com seu trabalho", disse Janelle, empolgada. "Tanto que Dominic Rhodes pediu especificamente por você para o próximo projeto." O estômago de Harper caiu. "Que projeto?" "Ele vai abrir outro resort, desta vez nos Keys. Quer que você faça toda a fotografia para a campanha de lançamento. Contrato de 6 meses, Harper. Você entende o que isso pode significar para sua carreira?" Harper entendeu. Significava estabilidade, reconhecimento, a chance de expandir seu portfólio com trabalhos de alto nível. Era uma oportunidade incrível, mas também um potencial risco. Naquela noite, quando Dominic chegou com comida japonesa, Harper o confrontou diretamente. "Você me solicitou para o projeto dos Keys." Dominic colocou cuidadosamente as sacolas com a comida. "Sim. Por que não me contou?" Ela exigiu. "Eu ia contar esta noite. Na verdade, Harper, você é incrivelmente talentosa. Quero a melhor fotógrafa para este projeto. E essa pessoa é você. Ou precisa de uma desculpa para continuar me vendo?" "Também", ela retrucou. "E o que há de errado nisso? Trabalhamos bem juntos. Por que não tornar oficial?" "Porque parecerá favorecimento", Harper disse. "As pessoas vão achar que consegui esse trabalho não por talento, mas por estar me relacionando com você." A mandíbula de Dominic se apertou. "Quem pensa isso está errado. Eu vi seu trabalho. É excepcional." "Mas eles vão pensar", Harper insistiu. "Dominic, trabalhei duro para construir minha reputação. Não posso deixar que pensem que sou bem-sucedida apenas por causa de quem estou namorando." "Então, o que você está dizendo?" Ele perguntou baixinho. "Que você recusaria o trabalho ou que não podemos ficar juntos?" Lágrimas ardiam nos olhos de Harper. "Eu não sei. Preciso pensar." Dominic assentiu lentamente. "Tudo bem, pense. Mas, Harper, não vou me desculpar por querer trabalhar com você e estar com você. Acredito que podemos ter ambos." Depois que ele foi embora, Harper passou a noite encarando o teto, dilacerada entre carreira e coração. O ex retorna na manhã seguinte. Harper ligou de volta para Janelle. "Preciso ser honesta", começou, a voz tremendo. "Dominic Rhodes e eu estamos juntos. Eu não quero aceitar esta posição sob falsos pretextos. Se você acha que há conflito de interesses, eu recusarei." Silêncio do outro lado. Longo, frio, preocupante. "Quão envolvidos?" finalmente perguntou Janelle. "Começou depois da inauguração do Azure Pearl. Não queria aceitar um novo cargo sem ser transparente", Harper admitiu. Janelle suspirou pesadamente. "Harper, é complicado, mas seu trabalho fala por si. Eu vi o que você fez para o lançamento do Azure Pearl. Foi brilhante. E você terminou esse projeto antes de seu relacionamento se tornar sério, correto?" "Correto", Harper confirmou. "Só começamos a namorar depois." "Então, profissionalmente você está em dia", disse Janelle após uma pausa. "Não posso dizer como viver sua vida, mas se você quer esse trabalho, ele é seu. Só esteja preparada para fofocas." "Posso lidar com isso", respondeu Harper, embora por dentro duvidasse. Naquela noite, contou a Dominic que aceitaria a oferta. O rosto dele se iluminou com alegria genuína. "Você não vai se arrepender", prometeu. "Vou te dar total liberdade criativa, sem interferências." "Mais vale", Harper disse com meio sorriso, "porque estou confiando em você, Dominic Rhodes, e não levo isso de forma leviana." "Eu sei", respondeu ele, puxando-a para perto, "e nunca vou trair essa confiança." O projeto nos Keys se mostrou exaustivo. Harper passou semanas com a câmera em mãos, tentando capturar cada detalhe do novo resort. Dominic lhe deu total liberdade criativa, nunca direcionando ou interferindo. Lentamente, Harper percebeu que seus medos eram infundados. Ela realmente era boa no que fazia. Verdadeiramente boa. As fotos que criou eram magníficas, não por causa da conexão deles, mas por seu talento.
mas trabalhar juntos era mais difícil do que imaginavam. Às vezes, Dominic entrava em um local de filmagem e Harper tinha que se obrigar a manter um tom profissional. Às vezes, seus olhares se cruzavam à distância e uma faísca de desejo surgia impossível de ocultar. 3 meses depois, tiveram a primeira briga de verdade. Harper havia programado uma sessão crucial durante a Golden Hour, mas Dominic convocou de repente uma reunião com os empreiteiros no mesmo horário. "Não posso perder esta luz", disse Harper. "Reagende à reunião." "Não posso. Há um problema na fundação. Precisamos resolver agora", respondeu Dominic. "Deixe o gerente do projeto cuidar disso", rebateu Harper firme. "Você não precisa estar em todos os lugares." O rosto dele se fechou. "Harper, este é meu resort. Preciso estar envolvido nas decisões-chave. Este é meu projeto." Ela explodiu. "Você me contratou, mas não me deixa trabalhar." "Não vou cancelar a reunião", disse Dominic friamente. Ela o encarou, magoada e furiosa. "Tudo bem. Agora sei quais são suas prioridades." Harper se afastou e caminhou até o outro lado do resort. Não se falaram por 2 dias. 2 dias longos e miseráveis. Harper mergulhou no trabalho, mas tudo parecia vazio. À noite, sozinha no quarto do hotel, sentia sua falta desesperadamente. Quase à meia-noite, na segunda noite, houve uma batida na porta. Dominique estava ali, exausto, os olhos cheios de arrependimento. "Eu estava errado", disse sem rodeios. "Eu deveria ter reagendado a reunião." "Você estava certo. Eu interferi." Harper deixou-o entrar. Sua raiva havia desaparecido, restando apenas tristeza. "Eu também sinto muito", disse ela baixinho. "Eu sei o quanto este resort é importante para você. Eu não deveria ter agido como se minha sessão de fotos fosse mais importante. Mas era", Dominique insistiu. "Estive pensando em tudo, sobre prioridades. Você disse, não sei equilibrar trabalho e relacionamentos, e você estava certa. Estou acostumado a que o trabalho seja tudo, mas quero ser melhor por você, por nós, porque você não é apenas uma mulher com quem estou saindo. Você é a pessoa com quem quero construir uma vida." O coração de Harper disparou. "Dominic, eu", disse sem conseguir completar. "Eu te amo", ele disse, a voz crua de emoção. "Sei que se passaram apenas alguns meses, mas eu te amo. Amo sua paixão, seu talento, a forma como você vê beleza onde outros só veem vazio. Amo quem eu me torno quando estou com você. E não quero perder isso por causa da minha teimosia." Lágrimas rolavam pelo rosto de Harper. "Eu também te amo, tanto que me assusta." Ele a beijou suavemente com uma ternura desesperada. Naquela noite, tudo entre eles mudou. Estavam mais próximos do que nunca, entendendo que não era apenas paixão. Era algo maior. O pedido. Quando Harper acordou, o braço de Dominique estava envolto ao seu corpo. Sua respiração era constante. Ela estudou seu rosto, à luz suave da manhã, e sentiu uma gratidão avassaladora. "Posso sentir você me observando", murmurou Dominique, sem abrir os olhos. "Não consigo evitar." Harper sussurrou. "Você é linda quando dorme." Ele abriu os olhos e sorriu. "Mude-se para cá comigo." Harper se apoiou no cotovelo surpresa. "O quê? Mudar para você?" "Quero acordar ao seu lado. Voltar para casa com você. Quero que tudo isso seja real, não apenas encontros e noites ocasionais. Vida juntos." O coração dela disparou. "É um passo enorme", Harper disse. "Eu sei", ele respondeu. "Mas estou pronto. A pergunta é: você está?" Ela pensou em seu pequeno apartamento, na constante sensação de viver entre dois mundos. Depois, pensou em como ele fazia café para ela todas as manhãs, como ela adormecia nos braços dele, como pela primeira vez na vida sentia que poderia construir algo real. "Sim", disse, "vou me mudar com você." O sorriso de Dominique brilhou mais que o sol. Mudar-se foi mais fácil do que esperavam. O penthouse de Dominique era enorme.
com quartos espaçosos onde Harper podia montar todo o seu equipamento fotográfico. Ele converteu uma sala inteira em estúdio com iluminação profissional e até um laboratório fotográfico só dela. Isso é demais, Harper protestou impressionada. É perfeito, Dominique corrigiu. Você precisa de espaço para criar. Quero te apoiar. Eles encontraram seu ritmo. Manhãs começavam com café e membros entrelaçados. À noite cozinhavam juntos, discutindo de forma divertida sobre quem lavava a louça. Finais de semana exploravam Miami, descobrindo novos lugares para fotos e vivendo novas experiências. Mas os rumores que Janelle havia avisado começaram a surgir. Blogs da indústria escreveram sobre Harper e Dominique. Alguns contavam a história com admiração, outros com crueldade, chamando Harper de interesseira que usava sua aparência para prender um bilionário. Não leia esse lixo, disse Dominique ao encontrar Harper rolando um artigo particularmente cruel. Eles não nos conhecem. Mas estão escrevendo sobre mim, sobre meu trabalho. Harper retrucou. Dizem que não mereço o sucesso que tenho. Dominique tomou o telefone das mãos dela. A única opinião que importa é a sua e a minha, e a das pessoas que veem seu trabalho. Todo o resto é só barulho. Fácil para você dizer, Harper murmurou. Você está acostumado a isso. Sério. Eu odeio tanto quanto você, ele disse. Mas aprendi que você não pode controlar o que as pessoas dizem. Só pode controlar sua reação. E qual é sua reação? Harper perguntou curiosa. Viver, ser feliz e não deixar que roubem minha alegria. Harper olhou para ele. O homem que em poucos meses passou de estranho a amante, a parceiro, e sentiu sua preocupação diminuir. Ele estava certo. Eles conheciam a verdade. Isso bastava. O Resort Keys abriu 6 meses depois do início do projeto. As fotos de Harper estavam em todos os lugares. Outdoors, revistas, redes sociais. A recepção foi calorosa e sua carreira disparou. Convites para novos projetos começaram a chegar. Clientes importantes valorizavam sua visão única. E em tudo isso, Dominique a apoiava, celebrava suas vitórias, a confortava nas dúvidas e nunca a fazia sentir que o sucesso dele importava mais que o dela. Uma noite, cerca de 1 ano após se conhecerem, Dominique chegou em casa com uma energia nervosa que Harper nunca tinha visto. — O que aconteceu? Ela perguntou. — Nada, respondeu Dominique. Só tenho uma coisa para você. Ele tirou do bolso uma pequena caixa e o coração de Harper parou. Dominique, começou, mas ele a interrompeu. Deixe-me dizer primeiro. Ele abriu a caixa e dentro brilhava um anel deslumbrante. Harper, há 1 ano você caiu na minha piscina. Literalmente. E esse acidente ridículo se tornou a melhor coisa que já me aconteceu. Você me fez rir, me desafiou, me mostrou o que significa compartilhar a vida com alguém. Não quero passar mais um dia sem saber que você será minha para sempre. Você quer se casar comigo? Harper chorava, balançando a cabeça freneticamente. Sim, sim, claro que sim. Ele colocou o anel em seu dedo e a beijou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Naquela noite, celebraram, se amaram e fizeram planos, conversando sobre o futuro. Deitada em seus braços, vendo as luzes de Miami cintilarem pela janela, Harper lembrou-se do dia na piscina. O dia em que caiu, a escuridão do chuveiro, a mão de um estranho que se tornou tudo. Às vezes, os piores momentos levam ao melhor. Às vezes, um acidente é o destino disfarçado. E às vezes, a pessoa que você conhece em seu momento mais vulnerável se torna a pessoa com quem você passará a vida. Um novo capítulo começou. O noivado se tornou uma sensação. Dominique Rhodes, um dos bilionários mais cobiçados de Miami, não era mais solteiro. A história de como se conheceram, cuidadosamente contada sem os detalhes íntimos do chuveiro, virou uma lenda romântica. Fotógrafa cai na piscina na inauguração do resort e termina noiva do CEO. Quase perfeito demais, mas nem todos ficaram felizes por eles. 2 semanas após o noivado, Harper recebeu uma ligação de uma mulher chamada Brooke Ashton. Represento a Ashton Gallery, em Nova York,
disse Brooke com voz suave e profissional. Gostaríamos de organizar uma exposição solo do seu trabalho. O coração de Harper disparou. A Ashton Gallery era uma das mais prestigiadas do país. Uma exposição solo poderia levá-la a um novo nível. Estou muito interessada, disse Harper cuidadosamente. Podemos marcar uma reunião na próxima semana em Nova York. Quando contou a Dominique naquela noite, esperava alegria, mas o rosto dele ficou tenso. Ashton Gallery, repetiu Dominique. Sim. Qual o problema? Você a conhece? Conheço Brooke Ashton, respondeu Dominique, com cuidado. Namoramos por cerca de 3 anos. Algo frio se instalou no estômago de Harper. Você namorou a mulher que quer exibir minhas fotos por cerca de 6 meses? Sim, Dominique confirmou. Terminou mal. Ela queria mais do que eu podia dar na época, especificamente casamento. Ah, Harper disse devagar. E agora, de repente, ela se interessa pelo meu trabalho. Logo após nosso noivado ser anunciado, Harper acrescentou com cautela. O maxilar de Dominique se contraiu. Eu sei como parece. Parece que sua ex está tentando atrapalhar nossa vida. Ou talvez ela realmente goste do meu trabalho. Harper respondeu, ponderando, sentindo uma mistura de tensão e determinação. Talvez, disse Dominique, mas o tom dele sugeria dúvida. O que você quer fazer? Quero conhecê-la. Harper decidiu. Se essa é uma oportunidade legítima, não posso recusá-la só por causa do seu histórico com a Brooke. Entendo, Dominique respondeu cauteloso. Mas tenha cuidado. Brooke pode ser manipuladora quando quer algo. Harper sentiu uma leve irritação. Eu sei me defender, Dominique. Não sou uma garota ingênua que não percebe motivos ocultos. Eu sei, respondeu rapidamente. Só que não confio nela. Não quando se trata de nós. O encontro em Nova York. O encontro na Ashton Gallery inicialmente confirmou todas as esperanças de Harper. A galeria era magnífica. Paredes brancas, iluminação perfeita. Brooke era bonita de um jeito que apenas mulheres abastadas conseguem. Cabelos loiros longos, terno de grife impecável. Seu trabalho é extraordinário, disse Brooke, conduzindo Harper pela galeria. A maneira como você transmite emoção, vulnerabilidade, é exatamente o que buscamos. Isso é extremamente lisonjeiro, Harper disse, sentindo o coração disparar. Obrigada. Uma exposição solo aqui poderia transformar radicalmente sua carreira, continuou Brooke. Claro, há algumas condições. Queremos direitos exclusivos para representá-la por pelo menos 2 anos, e precisamos que você crie uma nova coleção especificamente para a exposição, algo que a tire da sua zona de conforto. Quanto tempo? Harper perguntou cautelosamente. 6 meses para preparar, depois a exposição, respondeu Brooke. Será intenso. Você provavelmente precisará passar parte do tempo em Nova York trabalhando com nosso diretor criativo. O entusiasmo de Harper diminuiu ligeiramente. 6 meses de trabalho intenso, enquanto ela e Dominique estavam começando a planejar o casamento. Era um compromisso sério. Todas as melhores oportunidades exigem sacrifício, disse Brooke com um sorriso que era mais cortante que caloroso. A pergunta é: você está pronta para colocar sua carreira em primeiro lugar? Como Dominique Rhodes já convenceu você de que os interesses dele importam mais que os seus? As palavras atingiram Harper como lâminas. Cada fibra dela se enrijeceu. Meu relacionamento com Dominique não tem nada a ver com minha carreira, disse firme. Mesmo? Brooke ergueu uma sobrancelha. Antes de conhecê-lo, você era uma fotógrafa talentosa, mas pouco conhecida. Agora você tem contratos, revistas, exposições. Quanto disso é realmente mérito seu? E quanto é simplesmente por ser noiva de Dominique Rhodes? Tudo é meu trabalho, Harper respondeu com convicção. Dominique nunca interferiu. Ele sempre me incentivou a arriscar, a crescer criativamente. Brooke sorriu, mas sem calor. Claro, ele diz isso. Mas homens como Dominique não escolhem iguais. Eles colecionam. Bonitas, talentosas, convenientes, contanto que decorem a vida deles.
Mas no momento em que começamos a brilhar mais, eles encontram um jeito de apagar nossa luz. Você não sabe, Dominic, Harper sussurrou, sentindo o peso das palavras. E você não conhece nosso relacionamento. Eu sei mais do que você pensa, Brooke respondeu fria. Eu também já construí meu mundo inteiro ao redor dele, até perceber que ele nunca me deixaria brilhar de verdade. É isso que você quer? Ser a esposa de Dominic Rhodes antes de ser fotógrafa? As palavras tocaram o ponto mais vulnerável de Harper, não porque ela acreditasse nelas, mas porque evocavam seus medos mais profundos. Aqueles sussurros à noite. E se você não conquistou tudo isso sozinha? E se só conseguiu por estar com ele? Obrigada pela oferta, Harper disse levantando-se, controlando o frio na voz. Mas preciso pensar. Claro, respondeu Brooke com uma cortesia impecável. Lembre-se apenas, oportunidades como essa não aparecem com frequência, especialmente para mulheres na sua posição. E se a exposição precisar de mais tempo? Harper perguntou firme. Então ajustamos, disse Brooke, ligeiramente surpresa com a determinação da jovem fotógrafa. Perfeito, Harper continuou. Quero fazer esse trabalho, mas não às custas da minha vida pessoal. Tenho compromissos importantes. Minha prioridade é minha carreira, mas meu futuro não é negociável. Dominic, que estava ao lado dela durante a ligação, apertou sua mão discretamente, transmitindo apoio silencioso. Brooke pausou por um momento, absorvendo as condições. Entendi, disse finalmente. Podemos trabalhar assim, se você realmente quiser. Mas saiba que será intenso. Sei, Harper respondeu com confiança. Estou pronta para o desafio. E sei que posso contar com Dominic, não importa a distância ou a intensidade do trabalho. Ela desligou o telefone e se virou para ele, olhos brilhando de emoção. Você realmente faria tudo isso por mim? Perguntou Harper, quase sem acreditar. Sempre, Dominic respondeu, segurando seu rosto com delicadeza. Para que você alcance seu potencial, eu sacrificaria qualquer coisa. Porque quero que você seja feliz, Harper. Que viva seus sonhos. Ela sorriu, sentindo o peso da insegurança desaparecer. Nós dois tivemos sorte, disse Harper, lembrando-se daquele dia em que caiu na piscina, o ponto de virada que mudou tudo. Dominic sorriu, puxando-a para um abraço apertado. Sorte? Foi o destino nos reunindo. Harper se apoiou nele, sentindo gratidão, amor e confiança. Um novo capítulo estava começando, cheio de desafios, mas também de oportunidades, e finalmente ela sabia que não precisava enfrentar nada sozinha. Ajustaremos a agenda em torno disso. Segundo, quero controle criativo total. Você pode dar conselhos, mas a decisão final é minha. E por fim, quero que fique no contrato que esta exposição não tem nenhuma relação com Dominique. Seu interesse é apenas pelo meu trabalho. O silêncio pairou no ar. Então, Brooke riu, seco. Você é mais parecido com Dominique do que eu imaginava. Tudo bem. Deixe meu advogado preparar o contrato. Excelente, disse Harper. Então temos um acordo. Os meses seguintes, rumo à maternidade, se tornaram os mais intensos e inspiradores da vida de Harper. Ela dividia o tempo entre Miami e Nova York, criando uma nova série de fotografias sobre autodescoberta e transformação interior. Dominique cumpriu sua promessa, voando até ela todas as semanas, sem reclamar do cansaço ou do transtorno. Ele simplesmente estava lá. Os preparativos do casamento aconteciam nos poucos momentos livres entre sessões de fotos e edições. Decidiram por uma cerimônia simples na praia, apenas amigos e familiares próximos, sem ostentação, sem exageros, apenas eles, o mar e votos sussurrados ao pôr do sol. 2 semanas antes do casamento, a exposição foi inaugurada na Ashton Gallery. As paredes estavam cobertas pelas fotografias de Harper. Cada imagem parecia carregar sua própria alma. A abertura estava lotada. Críticos, colecionadores, amantes da arte. Brooke fez um discurso sobre novos talentos, mas Harper mal prestou atenção. Observava as pessoas diante de suas obras, como elas paravam, sussurravam, se emocionavam.
Aquilo era o motivo de criar. Não fama, não dinheiro, mas emoções reais. As críticas superaram todas as expectativas. O New York Times chamou suas fotos de penetrantes e vulneráveis, uma verdadeira aula de honestidade emocional. A Art Forum estampou seu retrato na capa. Em uma semana, metade da exposição já havia sido vendida, e encomendas chegavam para os meses seguintes. Mas o melhor momento veio mais tarde, na festa pós-exposição. Dominic a puxou de lado. "Estou tão orgulhoso de você", disse com os olhos brilhando. "Isso é tudo seu, Harper. Sua visão, seu trabalho, seu talento. É de tirar o fôlego." Lágrimas deslizaram pelo rosto dela. "Eu não teria conseguido sem você. Sem sua fé em mim." "Você teria sim", disse ele firme. "Mas fico feliz por fazer parte da sua jornada." Ele a beijou ali mesmo, no corredor, cercado pelas suas fotografias. Um círculo se fechava. Um encontro, por acaso, havia se transformado em parceria consciente. Cada detalhe, planejado ou não, agora fazia parte da história deles. 2 semanas depois, estavam em uma praia de Miami, cercados por pessoas queridas. Harper, em um vestido branco simples, descalça na areia. Dominic de camisa de mangas arregaçadas, sem gravata. "Prometo apoiar seus sonhos, mesmo quando for inconveniente", disse Dominic, e os convidados riram entre lágrimas. "Prometo te desafiar, não deixar que se contente com menos, e amar você como é. Pela minha vida toda, prometo deixar você me apoiar, mesmo quando meu orgulho atrapalhar", respondeu Harper, com a voz trêmula. "Prometo acreditar em nós, mesmo quando o mundo estiver contra, e amar você não pelo que pode me dar, mas pelo que é. Meu parceiro, meu amor, meu lar." Quando seus lábios se encontraram, o sol se pôs no oceano, pintando o céu de dourado e rosa. Um momento que Harper teria fotografado se não estivesse vivendo-o. Mais tarde, na recepção, dançando sua primeira dança, Dominic se inclinou e sussurrou: "Lembra quando você disse que cair na piscina foi o pior dia da sua carreira?" "Lembro." Harper riu. "Eu era dramática demais. E agora?" "Agora você sabe que foi o melhor acidente da sua vida", disse Harper sorrindo. "O dia que mudou tudo." "2 acidentes felizes?" disse Dominic, girando-a sob seu braço. "Até acidentes felizes", repetiu Harper, enquanto dançavam sob as estrelas, cercados de amor, risadas e a promessa de todos os dias que ainda viriam. Harper agradeceu silenciosamente ao destino. "O acaso, essa força que me fez perder o equilíbrio naquele dia. Porque às vezes você precisa cair antes de aprender a voar. E às vezes, quem te ampara é justamente quem você procurava o tempo todo. A vida mais preciosa e generosa parecia feita para eles." Harper e Dominic encontraram um ritmo fácil, conciliando carreira com a construção de um futuro juntos. Harper manteve seu estúdio no penthouse, mas também alugou uma pequena galeria onde podia receber clientes e mostrar seu trabalho. Dominic continuava expandindo seu império de resorts, mas sempre reservava tempo para o que realmente importava. Manhãs preguiçosas de domingo na cama, viagens de fim de semana inesperadas, momentos silenciosos que tornavam o casamento real. 6 meses após o casamento, Harper acordou com náuseas. Inicialmente culpou o jantar da noite anterior, mas quando o desconforto persistiu por 3 dias, decidiu fazer um teste de gravidez. 2 linhas cor-de-rosa. Harper ficou olhando para o teste por 1 minuto inteiro, sentindo uma mistura de medo e alegria. Eles não estavam tentando ter um bebê, mas também não haviam sido particularmente cuidadosos. E agora era real. Ela estava grávida. Quando Dominic chegou em casa naquela noite, Harper lhe entregou o teste, embrulhado em uma caixinha com pequenos sapatinhos de bebê que havia comprado por impulso. "O que é isso?" ele perguntou surpreso, olhando para o presente. "Abra", Harper disse trêmula. Dominic desembrulhou a caixa e viu o teste. Seus olhos se arregalaram. Olhou para Harper, depois de volta para o teste. "Jura que vamos ter um bebê?" Harper confirmou, com um sorriso emocionado. "Vamos ser pais." Por um momento,
Dominique apenas ficou ali, processando a notícia. Então, seu rosto se iluminou com o maior sorriso que Harper já tinha visto. Ele atravessou a sala, a pegou no colo e a girou no ar. Vamos ter um bebê. Riu e chorou ao mesmo tempo. Harper se agarrou a ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você está feliz, certo? Feliz? Isso é pouco, disse ele, baixando-a suavemente. Suas mãos descansaram sobre a barriga ainda lisa de Harper. Tem alguém aí dentro, nossa pessoa. Metade você, metade eu.